Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho melhor, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é mais uma vez interpelado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Qual era a situação desse questionamento aqui? O que é que os fariseus estavam vendo? Viam que os discípulos de Jesus, ou melhor, que os discípulos de João, e os discípulos dos fariseus, eles jejuavam e faziam orações. Mas os discípulos de nosso Senhor comiam e bebiam. Por que esse questionamento? Porque os fariseus não conseguiam compreender como é que aqueles homens que viviam com aquele homem, Jesus, não faziam jejum, não oravam, não rezavam. Primeiro, que esse questionamento dos fariseus é um questionamento totalmente desprovido de conhecimento de causa. Primeiro, que nosso Senhor era um homem de oração. Verdadeiramente nosso Senhor rezava. E nós temos muitos relatos nas Sagradas Escrituras dos evangelistas que nos dizem que em muitos momentos nosso Senhor rezou. E também temos os grandes relatos das tentações, que nosso Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. E aqui eles não conseguiam entender que não era preciso que os discípulos de nosso Senhor naquele momento jejuassem.
Porque o Mestre estava com eles, porque o Senhor estava com eles, e era o próprio Senhor quem estava se oferecendo em sacrifício. Era o próprio Senhor que estava entregando a sua vida. Era o próprio Senhor que estava fazendo da sua vida uma entrega total. E os outros eram partícipes dessa entrega, mas o grande protagonista era Ele. Era o Senhor. Era Ele quem fazia os sacrifícios. Era Ele que estava se sacrificando. E os outros ali tomavam parte, mas contemplavam o sacrifício dele. Por quê? Porque nosso Senhor ali estava mostrando a eles. Porque nosso Senhor ali estava incentivando a eles. Quando eu não estiver mais aqui, vocês devem rezar, vocês devem jejuar. E assim foi feito. Serei eu que vou ser entregue em sacrifício, e depois serão vocês. Essa era a mensagem que nosso Senhor passava. E vejam que de fato aconteceu isso. Depois que Ele morreu, que ressuscitou, que subiu de volta aos céus, todos os apóstolos foram mortos, com mortes verdadeiramente cruentas, com exceção de João, o evangelista. Mas todos eles derramaram sangue por Jesus, e assim como o Mestre, também se entregaram em sacrifício. Por que nós devemos jejuar? Por que nós devemos rezar? Porque o Senhor não está mais em nosso meio fisicamente, mas só gloriosamente ressuscitado. E é por isso que nós jejuamos. E está em nosso meio sobre o véu do sacramento. É por isso que nós jejuamos. É por isso que o jejum é tão inerente à fé católica. É por isso que o católico verdadeiramente é um ser orante, que vive a exemplo do seu Mestre, que vive a exemplo do seu Senhor. Nós, para vivermos perfeitamente, precisamos tomar consciência de que a nossa vida deve ser uma vida vivida aos moldes de Jesus Cristo. Se Ele fez, eu também devo fazer. Se Jesus jejuou, o jejum é bom, o jejum salva. Se Jesus orou, a oração é coisa própria do cristão. Porque o cristão, ele é verdadeiramente alguém chamado a seguir ao seu Mestre, a seguir ao seu Senhor. Só que infelizmente no mundo em que nós vivemos, as pessoas não entendem mais o que é sacrifício, perderam essa noção espiritual da vida que nós estamos passando, e os sacrifícios que nós vamos oferecendo a Deus vão contando para a nossa salvação. Não se salva quem não faz sacrifício. Não se salva quem não aprendeu a renunciar. Não se salva quem não aprendeu a perder a vida em nome de Jesus. É preciso perder. E perdendo a própria vida, ganhar o Senhor. E ganhando o Senhor, nós ganhamos tudo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso. E querem levar a vida, uma vida de bonança, querem levar uma vida totalmente sem dificuldades, sem problemas nenhum. Se a cruz chega, se nós somos chamados a sermos imolados no nosso dia a dia com os sacrifícios, o que nós temos que pedir ao Senhor é que nos ajude a carregar a cruz, sem perder a fé. O que nós devemos pedir ao Senhor é que nos ajude a superar esse sacrifício, essa dificuldade, sem perder a fé. Infelizmente,
No momento em que muitos passam pela purificação, no momento em que muitos passam pela dificuldade para crescer na fé e santamente, muitos travam o coração e se transviam e se perdem. Eu já vi gente dentro da igreja dizer assim: ô padre, por que eu estou passando por isso? Por que não foi fulano ou fulana de fora que não passou por isso? Por que, padre, eu tenho que perder um filho, uma filha? Por que, padre, eu tive que enfrentar essa doença? E a resposta é tão simples: porque nós estamos completando na nossa carne o que falta a paixão de Cristo. Isso é bíblico, é Paulo. Só que nesse momento é preciso permanecer de pé. Na hora da tua dor, na hora do teu sofrimento, na hora da tua dificuldade, na hora das tuas grandes barreiras, lembra-te de que nós temos um Deus que nos ama. E que essa dificuldade, que essa barreira, que essa doença, que esse sacrifício tem um objetivo, que é nos salvar. Padre, não seria muito melhor se nós nos salvássemos sem passar pelo sacrifício? É claro. Seria muito melhor. Padre, e por que nós passamos pelo sacrifício? Para poder nos salvar. Meu irmão, eu não preciso responder. Eu só preciso olhar para vocês. Olha lá. Ele que é Deus entregou a sua vida em sacrifício. E por que nós não iremos também, no momento da dor, permanecer em comunhão com o Pai? É claro, minha gente, que tem coisas que nós passamos na vida que a gente nunca imaginou. É claro que tem dores que vêm, que de verdade nos machuca, nos cicatriza, nos marca de verdade. Mas essa dor, para quem tem fé, essa marca, é para que nós entendamos e vivamos a nossa vida aquilo que nós rezamos na Salve Rainha, chorando e sofrendo e gemendo neste vale de lágrimas. Para quê? Para que entremos pela porta estreita, para que não percamos a nossa fé, para que entendamos que essa vida aqui é tormento, essa vida aqui é desilusão. Nessa vida aqui nós só somos iludidos. Tudo isso vai passar. E por mais que nós gostemos, por mais que nós queiramos aqui permanecer, nós não fomos feitos para a corrupção da carne. Deus não nos fez para a doença. Deus não nos fez para viver em meio à mentira, à falsidade. Deus não nos fez para isso. Tudo isso é fruto da desobediência do homem, de querer caminhar sem Deus. E ninguém é feliz se caminha sem o Senhor. E ninguém é feliz se sonha projetos sem Deus. Olha, quando eu era adolescente, quando eu comecei a sentir com muita força, porque a minha história é interessante. Eu tinha muito desejo de ser padre pelos 10 anos, 11 anos. Depois, como que eu esqueci, mesmo caminhando na igreja, e lá na frente essa vontade veio com muita força. E eu não entendia por quê. Por que eu, Senhor? E o tempo vai passando e a gente vai percebendo e a gente vai entendendo.
que muitas vezes nós não enxergamos a nossa própria felicidade. Quem nos mostra é Deus, e por caminhos que a gente não entende. Não adianta querer resposta para muita coisa. Nós não as temos. Não adianta querer nitidez da nossa vida. É impossível. Mas é preciso viver todos os dias, fazendo acontecer na própria vida o que hoje, com tanta dignidade, Davi cantou na segunda estrofe do salmo de hoje. Olha que coisa bela, e que coisa santa, e que coisa bonita. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. É o espelho da nossa vida. Não temos outra saída. A nossa saída é viver todos os dias esperando e confiando em Deus. Eu creio, você deve crer também, que o Deus que nós seguimos, que o Deus que nós amamos, Ele nos olha e conhece todas as nossas necessidades, sabe tudo, mas espera que nós o convidemos para que Ele nos resolva. Padre, mas Deus sabe de tudo. E por que Deus não resolve sem eu precisar ficar pedindo? Sabe por quê? Porque isso depende de nós. Deus nos deu a liberdade. Quem escolhe servi-lo é você. E quem permite que Ele haja na tua vida também é você, porque Ele nos deixou livres. É uma escolha pessoal, única e intransferível. Que nada, nem ninguém pode nos fazer sentir e viver essa experiência, a não ser nós mesmos. E isso é que é o belo, isso é que é o bonito, e isso que é o santo. Porque Deus respeita a nossa liberdade. E na nossa liberdade, nós devemos escolher servi-lo. E nessa escolha é que nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida. Vejam que no próprio texto aqui hoje, o Senhor vai dizer: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. E por que o jejum? Por que o sacrifício? Por que a oração? Para que eu vá assumindo ser de verdade um homem novo, capaz de renunciar tudo aquilo que me afasta de Deus, capaz de renunciar tudo aquilo que me afasta do meu amado, do meu Senhor, da grande resposta da minha vida. E é aí que o Senhor conta essa parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Não adianta querer ser de Deus e continuar tendo as mesmas atitudes. Não adianta você vir à igreja todos os sábados, toda semana, e querer lá fora continuar do mesmo jeito, ser alguém amargurado, ser incapaz de renunciar os próprios defeitos, os próprios pecados. Do que é que adianta? De nada. É preciso verdadeiramente nós entendermos que devemos todos os dias assumir a nova condição de homens e mulheres novos. Mas isso depende da nossa decisão. É você quem tem que decidir e escolher viver do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. E não é preciso que tenha ninguém a te proibir nada, mas é preciso que você, em nome do amor, você decida
isso eu não vou fazer porque eu amo a Deus. Vou lutar. Isso eu vou me privar porque não é bom aos olhos de Deus. E ao longo da vida ir lutando todos os dias para agradar ao Senhor. E olha que ele diz, continua a mesma coisa. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Ou seja, não adianta querer crescer nas virtudes, querer levar uma vida santa, se ainda existem aquelas coisas que o tempo todo vem à tona dos homens velhos. Você não tem que provar para o padre que você é um homem novo. Você precisa provar para você mesmo. Não é preciso você provar para outra pessoa que está mudando as atitudes. Porque se você tenta provar ao outro que está mudando as atitudes e não muda dentro do seu coração, isso se chama hipocrisia. Você tem que provar para você mesmo que ama a Deus. É aquela palavra de nosso Senhor tão feliz. Quando tu fores orar, entra no teu quarto e no oculto reza ao teu Pai que está oculto. E ele que está oculto consegue tudo ver. Ou seja, é preciso que nós sejamos santos, primeiro para nós, nessa intimidade com Deus, e depois isso venha refletir para os outros. E ninguém, depois de beber vinho melhor, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Não adianta, minha gente, você querer levar uma vida de santidade, querendo abraçar novas coisas e um novo jeito de ser igreja. Não adianta querer inventar uma nova fé, uma espiritualidade muitas vezes tosca, grosseira, errada. Não existe milagres. O milagre da fé é perseverança. O milagre da fé é perseverar. É preciso perseverar em Deus. Não adianta você vir à igreja pensando que no próximo sábado você vai ser uma pessoa totalmente nova. Você está se enganando, não vai não. Mas se você decidir no seu coração crescer na intimidade com Deus, eu te garanto que se você todos os dias tirar um minutinho para rezar, no próximo sábado você vai ver, não é que eu estou um pouquinho diferente? Não é que eu estou um pouquinho diferente? E vai encontrando aí consolo, e vai encontrando aí preenchimento, e vai encontrando aí a felicidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não existe mágica em nenhuma religião. Mas o que existe na religião é uma decisão que nós devemos ter. E é preciso que você decida ser uma nova criatura. É preciso que você decida ser todo de Deus. É preciso que você prove para você mesmo que ama a Deus sobre todas as coisas. E assim está se descobrindo todos os dias e sendo feliz. Que a bem-aventurada Virgem Maria, que assim viveu, ela possa interceder por nós junto a Deus, para que cresçamos na intimidade com Ele. E quando venha chegar o derradeiro momento das nossas vidas, nós possamos todos ir para os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.